Olá pessoal, vou passar aqui para vocês um pequeno resumo aí sobre números naturais. Já passei para vocês o que são em si os números naturais, mas vamos ver aqui um pequeno resumo para para que vocês possam revisar e possam responder a atividade que irei passar depois, ok? Então vamos lá, números naturais. Os números naturais, certo? Os números naturais são todos aqueles números, certo? Que vai de zero, né? O início tem início, números naturais tem início em zero, mas não tem fim. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim por diante, é infinito, né? O conjunto dos números naturais, como vocês sabem. Aí eu deixei aqui algumas perguntinhas, certo? Conjuntos naturais, o primeiro número dele é 0, certo? Mas ele é infinito, não tem o último número, ok? Então não tem o último número. Aí eu tenho uma pergunta aqui, ó. Quantos números naturais há entre 2 e 9? Aí você tem que observar na reta numérica, né, entre 2 e 9. Quantos números tem? Então eu tenho um número. Aí vamos fazer aqui, eu vou colocar aqui entre chaves. Então eu tenho um número entre 2 e 9, né? Então eu tenho 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então eu tenho 6 números. Então, entre 2 e 9 eu tenho 6 números, que é 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mas a pergunta é, quantos números há entre 2 e 9? Então, há 6 números. Pronto, então há 6 números e você especifica na frente dizendo quais são os números, ok? A próxima pergunta é, qual o menor número natural e o maior número? E o maior, né? Então, qual o menor número natural? Quando eu olhar para a reta numérica, número natural, o menor número é 0. Então, você bota ponto e vírgula para separar duas perguntas em uma. Então, a primeira pergunta é 0. E o maior número? Então, o maior número não existe. Não existe. Não existe só. Não existe. Pois é infinito. Pode até botar assim também. Ok? Então, o maior número não existe, pois é infinito. Aí a outra é, faça uma reta numérica, pessoal, aqui era numérica, certo? Uma reta numérica. Faça uma reta numérica dos números naturais até 25. Aí eu já fiz a reta, certo? A reta numérica, certo? Conjunto dos números naturais. Então é preciso apenas, depois que eu fazer a reta, você pega lá a sua régua, certo? Pega a sua régua, coloca lá, faz a sua medida, coloca o mesmo espaçamento entre um e outro, certo? Eu utilizei para separar, como não dá para colocar 25 de canto a canto, eu coloquei de meio em meio. Então aqui, um pontinho aqui, outro pontinho aqui de meio em meio. Em vez de fazer de um em um, eu fiz de meio em meio. Ok? Então, o primeiro número natural que eu sei que é 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Ok? Então, eu tenho uma reta numérica aí de 0 até 25. Respondi. Vamos falar um pouquinho agora sobre o conjunto dos números inteiros, né? O conjunto dos números inteiros, pessoal, ele é um conjunto, ele tanto é infinito para a direita, como é infinito para a esquerda. Se a gente prestar atenção, como eu disse a vocês, o conjunto dos números inteiros, né, ele é formado, né, o conjunto dos números naturais está aqui, né? O conjunto dos números naturais é esse, né? Conjunto dos números naturais. Então, para lá fica só os negativos. Tem um acréscimo dos números negativos.
ok? Então, o conjunto de números inteiro é o conjunto de números naturais, né? Mais os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, assim por diante. E lembrando que se eu tenho o número menos 2 e eu tenho o número menos 7, quem é maior? Menos 2 ou menos 7? Aí muita gente pode achar que é o menos 7 que é maior. Não, o maior é o menos 2. Por que é maior? Porque ele está mais próximo do zero. A noção é essa, certo? É mais próximo do zero. Então, o número que estiver mais próximo do zero vai ser o número maior em relação aos números negativos, né? Se eu estiver comparando os números negativos, né? É uma comparação de dois números negativos, ok? Aí acontece isso. Quando for dois números negativos, eu vou observar em relação ao zero. Quem estiver mais próximo vai ser o número maior. Aí eu tenho aqui, pessoal, um probleminha aqui, um exemplo, né, para a gente trabalhar. Vê só. Lucas jogou 6 vezes um jogo no computador. Aconteceu o seguinte: a primeira vez que ele jogou, ganhou 5. Depois perdeu 2. Na terceira vez ganhou 1. Depois perdeu 3. Na quinta vez ganhou 4. E na última vez ele perdeu 2. Aí a pergunta é: qual foi a pontuação final? Então aqui a gente vai só resolver, certo? Normalmente. Então eu tenho. Na primeira ele ganhou 5, então é mais 5, ok? Mais 5. Depois perdeu 2, se ele perder então vai ficar menos 2. Ganhou 1, então mais 1. Aí perdeu 3, então menos 3. Ganhou 4, então mais 4. E perdeu 2, então menos 2. Então resolvendo isso aqui, você vai resolver normalmente uma soma aí, certo? De subtração de números inteiros. Então 5 mais 5 menos 2, né, vai dar mais 3. Eu vou resolver passo a passo para vocês não se confundirem, ok? Então vamos lá. Eu tenho mais 5 menos 2, escolhe o sinal de maior valor. Quem é o sinal de maior valor é mais. Depois que eu escolho o sinal de maior valor, eu subtraio. Pego o maior número menos o menor. Então 5 menos 2, 3. Então vai dar mais 3. Você poderia fazer normal também. 5 menos 2 daria 3 positivo. E resolver esses dois, né, posso até riscar aqui para a gente ter a noção. E repito o resto lá. Mais 1, menos 3, mais 4, menos 2. Quem quiser pode fazer direto, sem problema, certo? Eu estou só fazendo assim para vocês entenderem melhor. Então eu tenho agora mais 3 mais 1. Quando o sinal é igual, eu vou repetir o sinal e vou somar. 3 mais 1, 4. Ou você pode fazer 3 mais 1, 4. Dá no meio. Resolvi esses dois, então vou repetir o resto. Menos 3, mais 4, menos 2. E agora eu tenho 4 mais 4 menos 3. Escolhe o sinal do maior valor, que é mais. E subtrai. 4 menos 3 é 1. Aí já foi esses dois, então ficou mais 4 menos 2. Resolvendo eu tenho mais 1 mais 4. Quando o sinal é igual, repete o sinal e soma os valores. 1 mais 4, 5. Então, esses dois ficou menos 2. Mais 5 menos 2. Né? Então, eu escolho o sinal do maior valor, que é mais. Né? E subtraio 5 menos 2, 3. Então, a resposta, né? Qual foi a pontuação final? A pontuação final foi mais 3. Então, tem que especificar o sinal, certo? Tem que tentar trabalhar com os sinais. Vou deixar aqui do lado o sinal, certo? Quando, no caso, nesse caso aqui, você tem que escolher o sinal do maior valor, né? Então, você vai ver o sinal que tem o maior valor, o número maior, e vai resolver normalmente, ok? Então, vamos ver mais uma questão, certo? Que eu separei para vocês, né? Para a gente trabalhar. Então, vê só. Eu tenho aqui, ó, a primeira questão. Observe as informações apresentadas no mapa e responda às questões. Aí eu tenho lá, temperaturas mínimas, médias, registradas no mês de janeiro em algumas cidades do continente americano. Aí eu tenho aqui, no continente da América, o continente americano, certo? Então eu tenho
algumas cidades. Vamos começar, né, do nosso continente aqui no nosso país, né, daqui de Fortaleza, no Brasil. Então, no Brasil, em Fortaleza, deu um grau, a temperatura mínima de 25, né, de 25 graus Celsius, certo? Aí tem aqui em Buenos Aires, na Argentina, 20 graus Celsius. Montevidéu, 18 graus Celsius. Na cidade de Cusco, 7 graus Celsius. Na América Central, eu tenho 15 graus Celsius. Aí da América do Norte agora eu tenho cidade de Dallas, 2 graus Celsius. Cidade de Washington, menos 5 graus Celsius. A cidade de Montreal, menos 17 graus Celsius. E a cidade de Quebec, menos 18 graus Celsius. Então, daí a gente observou, vamos para as perguntas. Então, eu tenho quais cidades apresentaram temperaturas negativas? Aí a gente poderia escrever, não vou escrever que aqui é o livro, certo? Então, quais as cidades apresentaram a temperatura negativa? Então, quando eu olho para cá, todas essas aqui são positivas, né? Positiva aqui Dallas, então as negativas só são 3 cidades. Cidade de Montreal, de Quebec e de Washington. Beleza? Então, estava respondido então a letra A. A letra B. Qual foi a menor temperatura registrada entre as cidades apresentadas? Em que cidade ocorreu essa temperatura? Então, a gente tem que observar e olhar qual é a cidade que apresentou a menor temperatura. Registrou, né? A menor temperatura. Quando eu olho aqui, aqui é só positivo. Então, a menor temperatura eu tenho que observar entre as 3 cidades que tiveram temperaturas negativas. Então, eu tenho Washington, menos 5, Montreal, menos 17 e Quebec, menos 18. Eu falei para vocês que quanto mais perto do zero, mais o número vai ser maior. Então, o mais distante do zero aqui é o menos 18. Então, a temperatura menor que registrou foi em Quebec, menos 18 graus Celsius. Ok? Se você colocar na reta numérica, você vai entender isso aqui. Quando você fazer a reta numérica, que tem menos 5, vai estar bem perto do zero. Vai estar menos 17 e menos 18. Aí depois do menos 17 aqui vai estar menos 18. Então, logo o menos 18 vai estar mais distante do zero. Por isso que ele é o menor. Aí vamos lá para a letra C. Entre as cidades de Cusco e Montreal, qual apresentou menor temperatura? Então, eu vou ter que observar a cidade de Cusco. Cidade de Cusco, 7 graus Celsius. E a cidade de Montreal, menos 17 graus Celsius. Então, ele está perguntando qual foi a que apresentou a menor temperatura. Então, a menor temperatura foi Montreal, né, que registrou. Se eu fosse fazer aqui, dissesse assim, qual foi a diferença, né, da cidade aí, qual foi aí a diferença das duas, da cidade de Cusco e da cidade de Montreal. Então, assim, uma diferença aí, eu tenho que fazer, como é que é de menos 17, eu tenho que fazer menos 17, né, com mais 7, né, que vai dar, a gente vai fazer todo o processo, menos 17, né, com mais 7, daria 24, ok? Então, aí seria uma diferença de 24 graus, certo? Uma diferença grande. A letra D, ele pergunta, a temperatura mínima registrada em Fortaleza foi quantos graus superior à registrada em Washington? Então, eu vou procurar Fortaleza no mapa, tá aqui no Brasil, foi de 25 graus, e Washington foi de menos 5 graus Celsius. Aí, tá perguntando qual foi tá perguntando aí quantos graus superior, né? Foi a mais, de Fortaleza para o Washington. Então, Fortaleza é 25, né? 25 graus Celsius, e o Washington foi menos 5. Então, há uma diferença aí de 30 graus Celsius. Porque de 25 para chegar em 0 vai 25. Mais de 0 para chegar em menos 5 de 0 para chegar em menos 5 é 5. Então 5 mais 25, 30 graus. Então há uma diferença aí superior de 30 graus Celsius. Ok?
E para finalizar, letra E, alguma cidade da América Central ou do Sul apresentou temperatura negativa. Aí a gente vai lá, América Central é essa aqui, né? São José, toda essa parte rosinha aqui é a América Central. Então nenhuma apresentou, só tem uma cidade que está sendo relacionada nesse mapa aqui, nessa situação, 15 graus Celsius. Então está positivo. Na América do Sul, é exatamente onde está localizado o nosso Brasil, Argentina e os demais países, né? Todos eles também positivos. Como ele queria saber se tem alguma com temperatura negativa, então a resposta da letra E seria não, ok? Tá finalizado, pessoal, uma revisãozinha e passarei para vocês uma atividade em cima de números naturais e números inteiros. Bons estudos!